O que é o sudário de Turim? O sudário de Turim é acreditado ser o verdadeiro pano de sepultamento de Jesus de Nazaré. É um artefato muito único, porque neste singular artefato temos a morte, sepultamento e ressurreição do Jesus histórico, e nenhum outro artefato faz isso. O que é um pano de sepultamento? Certo. O sudário, que é mencionado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são simplesmente roupas de sepultamento. É uma vestimenta de linho em que um cadáver é envolto e, na tradição judaica, semelhante a um pão pita, exatamente como um pão pita. Pão pita? Sim, literalmente. Ele apenas envolve dos pés sobre a cabeça e depois volta pela frente dos pés também. E é assim que o corpo é colocado para descansar dentro do sudário de sepultamento. Isso é um sudário. Então você acredita que este pedaço de pano que está representado bem ali, esse é do tamanho real? 1 para 1, 14 pés, 4 polegadas por 3 pés, 7 polegadas, ou 8,8 por 2 côvados assírios, que era a unidade padrão de medida no Império Romano. Certo, então o primeiro fato que podemos verificar é que isso teria sido, estas teriam sido as dimensões de um sudário? Correto. Naquele período. No 1º século, na Antiguidade. É um pedaço de pano continuamente tecido? É um único pedaço de pano? É, puro linho. Puro linho. O que é linho? Com uma trama espinha de peixe. É feito da planta do linho e tem uma trama espinha de peixe única. A única razão pela qual eu sei o que é espinha de peixe é porque minha esposa tem um revestimento de espinha de peixe em nossa casa que foi muito caro. Então tem essa incrível trama espinha de peixe de 3 para 1, o que indica que um homem rico teria comprado esta vestimenta de sepultamento real em seu próprio planejamento pré-morte, e é exatamente isso que vemos como consistente nas tradições de ressurreição embutidas no Evangelho. E José de Arimateia dá a Jesus não apenas seu próprio túmulo familiar, um novo túmulo escavado na pedra, mas ele realmente dá a ele seu próprio pano de sepultamento também. Ok, e isso está nos Evangelhos? Correto. Ok. Todos os 4. Então, você está dizendo que este pano representado bem aqui, 1 para 1, cobriu o corpo de Jesus? O Jesus histórico. E não é um pano de morte. Eu realmente acredito que é um pano de ressurreição. Pano de ressurreição. O que é fascinante é que este pano é único. Temos centenas de sudários de sepultamento da terra de Israel. Temos centenas deles de Qumran. Temos eles de toda a antiguidade, realmente. Mas o que é único sobre este pano de sepultamento, Tucker, é que ele tem embutido nele a imagem de um homem crucificado que tem completa correspondência com o que sabemos sobre crucificação no Império Romano, especificamente no que se refere a Jesus de Nazaré. Como temos centenas de panos de sepultamento daquele período? Bem, acontece que as tradições de sepultamento judaicas eram uma questão extremamente séria, que até mesmo Joséfo diz que os romanos eram sensíveis às tradições de sepultamento judaicas. E então temos... Joséfo é o historiador judeu? Historiador judeu do 1º século, exatamente. E então, quando esses túmulos foram escavados, não apenas ossuários foram encontrados, que são caixas de ossos, que têm gerações de ossos de família dentro deles, também há sudários de sepultamento que foram encontrados tanto em Jerusalém quanto em Masada e outros lugares ao redor da terra de Israel. O clima sendo seco era suficiente para preservá-los? Absolutamente, absolutamente. Por milhares de anos? Milhares de anos. Na verdade, temos... as pessoas dizem, bem, o sudário de Turim não poderia ser de Jesus. Você está dizendo que tem 2000 anos. Na verdade, temos vestimentas de linho que são muito mais antigas. Elas antecedem o sudário em 3000 anos. Temos o vestido de Tarkan do Egito. Você pode pesquisar no Google, e é uma linda blusa de linho, e tem 5000 anos. Então, dadas as circunstâncias certas, o linho durará para sempre. Incrível. Então, não é uma surpresa que tenhamos panos de sepultamento da antiguidade. Não é uma surpresa que tenhamos panos de sepultamento de puro linho. A surpresa é a imagem que está embutida no pano. Ok, tenho muitas perguntas. Eu pensei que o sudário de Turim tinha sido completamente desacreditado pela ciência moderna. E nós vamos chegar a isso, mas deixe-me só... Sim, fique atento. Fornecer um spoiler parcial dizendo o que é factualmente verdadeiro e, na verdade, o que não é. Correto. Na verdade, a ciência foi atualizada, como frequentemente é, e sabemos que não foi desacreditado. Mas, de qualquer forma, ok.
Que imagem está neste pano? Esta é a imagem de um homem barbudo, um homem forte, um homem musculoso, altura de aproximadamente 1,78 m a 1,80 m. O que é interessante, porque a altura média judaica no primeiro século era de aproximadamente 1,70 m e 1,75 m. Então este homem seria mais alto. Ele pesa cerca de 77 quilos a mais ou menos 82 quilos. E como este é um pano contínuo, não são tiras, não estamos falando de mumificação, certo? Os judeus não embalsamavam. Eles tinham que enterrar os mortos no dia de sua morte, e é isso que vemos, consistente com todo o primeiro século ou final do segundo. Eles não embalsamavam? Eles não embalsamavam, certo? E então eles não praticavam a mumificação. É por isso que quando você lê os evangelhos e as mulheres estão indo ao túmulo de Jesus, naquela que se tornou aquela primeira manhã de Páscoa, que conhecemos como 5 de abril, ano 30 depois de Cristo, ou 9 de abril, ano 33 depois de Cristo, dependendo de qual ano você escolhe, as mulheres estão indo para completar a especiaria do corpo. Por quê? Porque o corpo cheiraria mal. O corpo está em rigor mortis. Os judeus lamentariam os mortos por 7 dias dentro do túmulo da família. Eles lamentariam, eles especiariam o corpo. E então as mulheres estão indo lá, naquela primeira manhã de Páscoa, sem perceber que serão as primeiras evangelistas da fé cristã, porque o túmulo está vazio e elas veem Jesus vivo novamente. O que significa especiar um corpo? Elas o perfumariam com mirra, com aloes, por causa das tradições de sepultamento judaicas. Lembre-se de quando Lázaro morre, ele está morto há 4 dias e Maria e Marta estão tipo, Jesus, não abra o túmulo, o corpo fede. Sim. De acordo com a versão King James. Bem, é por isso que eles temperariam o corpo, porque durante 7 dias você lamenta os mortos no túmulo da família. Então você tem que sentar ao lado do cadáver e o cadáver está apodrecendo. Sim, eu estive em centenas de túmulos judaicos. Todos têm o formato da nossa mão, e assim você entraria no túmulo. É sempre esculpido em calcário e o túmulo tem diferentes nichos. Então, meus dedos representam os nichos. Mas você rezaria, adoraria, lamentaria os mortos dentro, essencialmente, de um ponto de encontro dentro do túmulo das tradições de sepultamento judaicas. E haverá aberturas cortadas nos nichos? Sim, esses nichos. Certo. E nesses nichos estão essas caixas de ossos chamadas ossuários. Porque 1 ano após o falecimento de seu familiar, você coletaria os ossos e esses ossos seriam então colocados em uma caixa de ossos. Isso é algo chamado ossuário. E é por isso que quando você vai à terra de Israel hoje e vê 150 mil caixas de ossos no Monte das Oliveiras, isso é tudo tradição de sepultamento judaica. E isso é muito revelador porque vemos uma correspondência com tudo o que aprendemos sobre o sudário. E isso corresponde ao mundo do primeiro século de Jesus. Então, ok, mas das centenas de milhares de sudários como este que existem, por que achamos que este tem uma imagem de Jesus? Porque tudo isso corresponde à maneira como Jesus foi crucificado, e é isso que é poderoso sobre o sudário. Ok, por exemplo, no sudário temos sangue por toda parte, e o sangue é interessante. Foi testado, é sangue do tipo AB, que é sangue semítico. Poucas, a menor quantidade de pessoas no mundo, apenas 6% da população mundial tem sangue do tipo AB. E então este é sangue humano. É sangue masculino, não é sangue de animal, não é uma farsa. Você teria que realmente matar alguém se estivesse tentando reproduzir o sudário, porque temos sangue pré-morte e pós-morte por todo o sudário. Então isso é interessante. Isso nos diz que alguém morreu de uma morte torturante, uma morte onde ele foi açoitado. Vemos chibatadas, há marcas por toda a frente, imagens de trás. O que temos é a frente à esquerda, alinhada perfeitamente aqui no meio da câmera. Vemos o rosto do homem crucificado e o que se destaca é que você pode realmente ver entre a 5ª e a 6ª costela um corte na lateral. Sabemos pelo Evangelho de João, ele é penetrado entre a 5ª e a 6ª costela por uma lança, e essa lança, João diz, sangue e água saem. Bem, isso é sangue pós-morte. Sabemos que esse sangue difere do outro sangue pré-morte no sudário. Então, muitos desses fatos indicam que este era um homem que sofreu crucificação sob os romanos. Eles eram especialistas nisso. E vemos que tudo isso corresponde ao que lemos nos evangelhos sobre como Jesus morreu. Como sabemos que o homem retratado neste sudário foi crucificado?
Essa é uma ótima pergunta, porque há feridas de pregos de crucificação. Você pode realmente ver nos antebraços do homem crucificado. Vemos, a propósito, pulso, mãos, a mão inteira. É tudo a mesma palavra grega. E então Jesus, sabemos que o prego penetra pelo pulso e pela palma, e é assim que os romanos crucificariam suas vítimas. Na verdade, temos 21 diferentes evidências de crucificação com penetrações de pregos apenas na terra de Israel no primeiro século. Então, essa era uma maneira comum que os romanos aperfeiçoaram para matar pessoas. Sabemos que a crucificação era uma prática histórica? Absolutamente. E é o fato mais bem estabelecido do mundo antigo, a morte de Jesus por crucificação romana. O que isso significa? Significa que, se não podemos saber que Jesus morreu por crucificação romana com base no registro histórico, não deveríamos acreditar em nada da história. Temos tantas evidências da crucificação de Jesus quanto temos dos impérios romanos da mesma época, ou dos imperadores romanos do mesmo período, o que é notável. De onde vem isso? É notável. De onde vem essa evidência? Vem de todas as fontes: Tácito, Suetônio, Luciano. Temos 11 fontes diferentes e eu sempre uso o que os estudiosos mais críticos usam dentro de 100 anos do tempo de Jesus, cujo ministério começa em 26 a 27 depois de Cristo. Ele é crucificado, como dissemos, naquele primeiro fim de semana de Páscoa, 5 de abril, ele é ressuscitado. Ele é crucificado em 3 de abril do ano 30. Sabemos a data exata, o que é fascinante saber. E então temos todas essas fontes. E então temos 11 fontes que falam sobre esse Jesus, esse Cristo, que é escrito de maneiras variantes, mas todos estão falando sobre a mesma pessoa, esse Jesus Cristo que é crucificado sob o reinado de Pôncio Pilatos nas mãos dos judeus. E isso está escrito em Tácito, Suetônio, Joséfo. Há um trabalho notável saindo com Joséfo recentemente, que Joséfo, que já mencionamos, o historiador romano do primeiro século, ele teria um conhecimento de primeira mão. Ele teria amigos que estavam no julgamento de Jesus e ele escreve sobre isso. Ele não era cristão? Não. Então, desses 11, obviamente você tem os autores dos 4 evangelhos, né, que testemunharam isso. Sim, temos também Saulo, Paulo. Sim, todos esses são seguidores de Jesus. Sim. Mas você tem também não cristãos. Você tem testemunhas hostis que dão voz à historicidade da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Interessante. Então, o que o rosto nos diz? O rosto é notável. Quando você olha para isso, isso é verdadeiramente notável. Então, deixe-me voltar um pouco. Em 1898, a primeira fotografia é tirada do sudário. Ok, lembre-se, a fotografia só foi inventada na década de 1840. Sim. E então, em 1898, quando o sudário foi exibido, o sudário só foi exibido publicamente algumas vezes em toda a sua história. E agora, você tem que vê-lo através de uma visualização privada. Muito poucos, isso é o mais próximo. Isso é o que é tão legal sobre nossa transmissão hoje. Quero dizer, isso é o mais próximo que o público chegará do sudário de Turim, o que estamos trazendo hoje na sua rede. O que é incrível quando você olha para o rosto é que vemos uma imagem real. E segundo Pia, quando ele tira a fotografia em 1898 do sudário, não havia eletricidade na igreja, Tucker, então ele teve que trazer geradores, ele teve que tirar fotos com flash. As exposições levaram 14 minutos e 20 minutos. Quando estive em Turim, Itália, recentemente, vi a câmera real que ele usou. Parece uma geladeira de dormitório. Ele usou placas de vidro para tirar a foto e na sala escura. Agora, segundo Pia, é advogado e é apenas um fotógrafo amador, porque quem era um fotógrafo profissional? Ninguém. No século XIX, e ele está na sala escura e eu quero mostrar a você o que ele vê usando o meu celular. E quando falo em nossos eventos de turnê, faço com que todo o nosso público faça isso. Se você pegar seu telefone e colocá-lo em versão clássica e apenas abrir a câmera, e se você focar, quero que você faça algo. Vou te entregar meu telefone. Quero que você foque na imagem e você verá exatamente o que... Isso é incrível. Segundo Pia viu essa imagem, e ele é um seguidor de Jesus e ele acredita que está olhando para o rosto de Jesus Cristo. Lembre-se, ele seria o primeiro a ver o rosto de Jesus desde os apóstolos. E o que ele diz na sala escura em 1898? Nada mais apropriado. Oh, meu Deus. E então, em 1898, ele vê isso. Realmente está muito mais claro. Sim. E isso é um negativo fotográfico.
Certo. O negativo é, na verdade, o positivo. E então, se você traçar e ir para a parte de trás, quero que você olhe para a parte de trás da imagem, a cabeça, o sangue, as costas, todas aquelas marcas, as abrasões. Estimo que haja 700 feridas no homem crucificado do sudário. Ninguém foi crucificado da maneira que Jesus foi crucificado na antiguidade. A coroa de espinhos falaremos depois, então você pergunta sobre o rosto. Segundo Pia, acredita que está olhando para o rosto de Deus naquela imagem. Claro, ele foi imediatamente acusado de ser um fraudador, um enganador, porque a fotografia é tão nova, a sala escura. Isso não pode ser uma imagem, certo? Ele teve que ter falsificado isso. Eu não entendo, apenas como uma questão de física, tipo, como um negativo fotográfico seria mais claro. Certo. Não é fascinante? Quero dizer, essa é a coisa sobre o sudário. A física contradiz a química contradiz a física. Isso... Bem-vindo ao sudário de Turim. Você está sendo redpilado sobre o sudário agora. Ficando perplexo agora. Então, a imagem, né, o que é notável sobre essa imagem é que você tem que ficar a pelo menos 2,5 metros de distância para vê-la a olho nu, como estamos agora. A imagem simplesmente desaparece se você se aproximar. É difícil de traçar porque a imagem é superficial, Tucker. Mencionei o sangue antes e há litros de sangue tipo AB, pré-morte, pós-morte. Litros? Litros de sangue por toda parte. Quero dizer, este era um homem muito, muito gravemente ferido. Então, novamente, indicativo do que sabemos sobre a crucificação. Litros de sangue, sangue tipo AB. E além disso, quando você olha para o sudário e vê isso, e vê toda a própria imagem que resta, o sangue absorve completamente o linho, mas a imagem é superficial. Agora é aqui que você tem que ver comigo. A imagem tem apenas 2 microns de espessura. Ela não absorve completamente. Então, se isso fosse uma farsa, se isso fosse uma obra de arte, se houvesse pigmento, se houvesse tinta, se houvesse pintura, absorveria completamente. Mas, se pegássemos uma lâmina de barbear no próprio sudário, poderíamos raspar a imagem porque é tão fina. E isso é o que os melhores cientistas do mundo não conseguem replicar. Isso é o que é fascinante sobre o sudário. A imagem, não há pigmento, não há corante, não há tinta. A imagem é, na verdade, algo que quimicamente aconteceu e acreditamos que aconteceu no momento da ressurreição. 34 mil bilhões de watts de energia em um 1/40 de bilionésimo de segundo. Um físico, meu amigo Paulo de Lázio, no laboratório ANEA, nos arredores de Roma, passou 5 anos nisso. Ele é um especialista em laser, é um físico que trabalha com lasers, e eles conseguiram duplicar a mudança química do que acontece com as fibras de linho. 34 mil bilhões de watts de energia no pico de potência. Mas a questão é que era uma energia fria, aconteceu em um 1/40 de bilionésimo de segundo, e isso é o que mudou a estrutura química para deixar essa imagem no sudário. Então isso responde à sua pergunta, como há uma fotografia? Bem, os cientistas não sabem o mecanismo. Nós não temos como quantificar como isso acontece. Os melhores laboratórios científicos, quando você olha para os laboratórios Sandia, o laboratório de propulsão a jato no Laboratório Nacional de Los Alamos, os laboratórios ANEA em Roma, os melhores cientistas do mundo não conseguem reproduzir essa imagem que está no sudário. Algum outro dos muitos sudários funerários da região e do período, algum deles contém imagens? Nenhum. Temos sangue neles. Temos doença de Hansen. O túmulo do sudário, na verdade, tinha lepra. Sim, exatamente. Isso foi descoberto. Os negadores da Bíblia disseram que não havia tal coisa como lepra. Então Jesus não poderia ter curado leprosos. Bem, temos um sudário que, na verdade, tem lepra nele, né? Nenhum dos sudários que temos tem essa imagem que você acabou de ver, o que é misterioso porque o sudário é o artefato mais mentido do mundo, Tucker. E é por isso que eu aprecio tanto você me ter em seu programa hoje. É o artefato mais odiado do mundo, é o artefato mais mentido, é o artefato mais incompreendido do mundo. Tem uma reação alérgica a relíquias católicas. Existem mais de 20 mil relíquias na Igreja Católica, e então uma relíquia é interessante porque tem essa história apócrifa e ainda assim não pode ser estudada pelas ciências físicas. A Igreja Católica tem apenas 2 artefatos agora que podemos chamar tanto de artefato quanto de relíquia. Temos o
sudário de Turim porque pode ser testado através da história, através das ciências. Vamos chegar aos esporos de pólen. Quero dizer, isso é como um experimento de CSI quando você olha para o sudário. É incrível. E então temos o sudário de Oviedo na Espanha, que é o pano de rosto que o Evangelho de João fala que cobriu seu rosto, que estava no canto do túmulo, quando os discípulos vieram ver que o túmulo estava vazio naquela primeira manhã de Páscoa em João 20. Então, e esse pano também tem sangue humano? Adivinha qual que é o tipo de sangue? AB, você não pode inventar essas coisas, é de tirar o fôlego. Então aquela imagem não estava muito clara para as pessoas até 1898. 1898, a primeira fotografia, e depois em 1931, Henry, o primeiro fotógrafo profissional, tira essas imagens de alta resolução para sua época, e isso causou um grande impacto na comunidade científica, tanto que você tem pensadores como C.S. Lewis. Eu costumava morar em Oxford quando fiz minha residência e frequentemente ia aos fornos, a casa de Lewis. E você pode entrar no quarto da casa de Lewis, onde ele, o homem, viveu, o grande pensador do século XX que era ateu e se tornou cristão. E eu olho para cima e acima da lareira em seu quarto, posso ver agora mesmo na minha mente, ele tem a imagem de Henry do rosto do homem crucificado, porque todas as manhãs que C.S. Lewis acordava, ele queria ser lembrado de que nosso Deus tem um rosto. Jesus nos narra Deus. Se você quer saber como é Deus, olhe para o rosto de Jesus. E Lewis precisava desse lembrete, e então, se C.S. Lewis leva o sudário de Turim a sério o suficiente para ter uma foto dele acima de sua lareira em seu quarto, onde era a primeira coisa que via todas as manhãs quando colocava seus pés no chão, eu queria levar isso mais a sério. Incrível. E ele era, claro, anglicano. Sim. E não, católico. Que tipo de testes foram feitos? Testes científicos? Essa é uma ótima pergunta. Foi aí que passei de cético do sudário, porque fui condicionado em Oxford, na minha residência, que nós, você sabe, negamos milagres, negamos qualquer coisa sobrenatural. Oxford é realmente uma fábrica para criar estudiosos da Bíblia apóstatas em geral. Posso dizer isso tendo estado lá e estando na faculdade de teologia no Keble College. Sei que isso não é popular, mas é verdade. Eu costumava ir para casa no meu apartamento em Summertown, depois de ler o Novo Testamento grego com meu grupo, e perguntava à minha esposa, Audrey, sou o único que realmente acredita em Jesus neste grupo? E tudo bem. E fui condicionado a acreditar que isso é uma relíquia católica. Não há historicidade por trás disso. É uma piada. E fui condicionado por isso e então fiquei assustado. É por isso que sua voz é tão importante, Tucker. Muitas pessoas, elas sabem o suficiente para serem perigosas. Elas são experts no TikTok ou no YouTube. Elas têm uma frase de efeito, mas não têm substância em sua fé. E eu quero ter substância na minha fé. Digo a verdade onde quer que ela leve. E meu pastor, Jack Graham, começou a me encorajar a apenas olhar para as fontes primárias do sudário. Não prestar atenção à blogosfera, mas prestar atenção ao que os cientistas realmente nos dizem. E uma vez que comecei a olhar para os estudos científicos que sustentam todos os fatos que estou compartilhando com você, lembro-me de Fiquei sem fôlego, as evidências eram tão convincentes. Então, para responder à sua excelente pergunta, dado esse contexto, 102 disciplinas científicas estudaram o sudário e produziram revistas revisadas por pares, estudos e casos para todos os diferentes aspectos. E quando eu digo que é o artefato mais estudado do mundo, eu falo sério. 102 disciplinas acadêmicas gastaram 600 mil horas científicas, como meu amigo Paul do Lazo, estudando os lasers. Como meu amigo Bruno Barbaros, o matemático da Universidade de Turim. Não um teólogo, não um pregador, grande cara, grande amigo meu. Bruno era um matemático e ele pegou todas as excelentes perguntas que você está me fazendo, a correspondência de como sabemos que ele foi crucificado. Como ele foi crucificado? Qual tipo sanguíneo? Coroa de espinhos, marcas de pregos nas mãos, lado marcado por pregos, marcas de pregos no calcâneo, o calcanhar, o que é interessante, vamos falar sobre isso. As marcas de flagelação e então as abrasões do patibulum à trave. Quando ele considerou todas essas probabilidades juntas, Bruno Barbarus, o matemático, disse: há uma chance em 200 bilhões de ser alguém além de Jesus de Nazaré. Uma em 200 bilhões. E eu gosto das minhas chances. Porque as representações físicas nesta imagem correspondem tão precisamente ao relato.
Com a Escritura, exatamente, não apenas com a Escritura, mas com o que sabemos sobre a crucificação de Joséfo, de Filo, de todos os outros historiadores do primeiro século também. O que você quer dizer com há buracos nos calcanhares dele? Sim, isso é incrível. Você pode descrever a crucificação, o que era? Sim. Qual era o propósito? Como eles morriam? A crucificação era a maneira mais hedionda de morrer. Acontece que os humanos são realmente bons em descobrir maneiras terríveis e trágicas de nos destruir. E a crucificação leva isso ao auge. Os persas provavelmente a inventaram. Alexandre, o Grande, que nos deu a língua da Bíblia, o grego koiné, também tornou a crucificação popular através de sua helenização do mundo. Os romanos chegaram e pegaram a crucificação que aprenderam com a helenização grega e a aperfeiçoaram por 700 anos. Lembre-se, Joséfo nos diz que durante a revolta judaica de 66 a 70 depois de Cristo, Tito e Vespasiano estavam crucificando 500 judeus por dia. E então eles eram especialistas. Agora não era como se eles tivessem um manual de crucificação. Havia 30 províncias no Império durante o tempo de Jesus. Lembre-se, temos Pôncio Pilatos, que é governador, temos primeiro Augusto, que é imperador, e depois temos os outros imperadores que seguiram durante o tempo de Jesus. Há 30 províncias, e as províncias praticavam a crucificação de maneiras diferentes, mas era na província Síria, onde a Judéia estava, onde era particularmente hedionda. Já mencionei que temos 21 registros diferentes de crucificação com perfuração de pregos. Os pregos eram de ferro. Eu realmente tenho um artefato de prego que vou te mostrar. Na verdade, este é um ótimo momento para fazer isso. Quero que você segure a réplica do prego da crucificação. Este é um prego de crucificação. Era circular no topo e depois era, na verdade, um espigão. Era um espigão de ferro, e os romanos cravavam este prego de crucificação através dos pulsos, através da área da palma e depois através do calcanhar, o calcânio. Nossos calcanhares são muito frágeis, e então eles tinham que ser muito precisos quando prendiam alguém à cruz. E eles provavelmente estrangulavam os calcanhares de cada lado, você pode imaginar. Lá você tem o patibulum, que era a trave horizontal, e então você tem a viga vertical central, e os calcanhares seriam fixados estrangulando na viga. E a vítima seria crucificada completamente nua, não havia pano de linho. Eu sei que vemos isso representado na arte cristã tradicional, mas Jesus teria sido crucificado nu porque os romanos estavam dizendo algo com isso. Os romanos estavam dizendo: nunca nos desafiem, vocês sabem, nós somos a verdade. Lembre-se, Augusto era chamado de Filho de Deus. E então, quando Marcos chega e diz, não, Jesus é o Filho de Deus. Quero dizer, essas eram palavras sediciosas para a época, porque Augusto era chamado de Filho de Deus. Quando Augusto dava boas notícias, era chamado de Evangelho. O cristianismo pega esse termo, Evangelion. Não é o Evangelho de Augusto. Não é o Evangelho do Império Romano. Não é a Pax Romana. Não, este é o Evangelho do verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. E então ele foi crucificado. Então a crucificação foi, quero dizer, pelo menos um relato do Evangelho descreve os outros homens de cada lado, certo, como criminosos ou rebeldes, malfeitores. Quem foi crucificado? Bem, isso é interessante. Acontece que realmente odiamos crucificar escravos e queremos fazer isso da pior maneira possível. Essa era a visão romana. E assim, não cidadãos romanos, no entanto, temos cidadãos como Antígono, o último dos governantes rasmoneus, que é um cidadão romano, mas desafia Roma. Esse cara chamado Marco Antônio, que se torna Augusto, crucifica Antígono de uma maneira realmente desprezível. Ele realmente o decapita primeiro e depois o crucifica. Temos todos os seus restos mortais. É interessante porque esses pregos de crucificação eram considerados algo como amuletos, filactérios. Acreditava-se que traziam boa sorte, e o que é interessante é que os pregos de crucificação eram reutilizados repetidamente, então os mesmos pregos que prenderam Jesus à cruz provavelmente já tinham sido usados muitas vezes antes para matar outras vítimas romanas. Porque, bem, você sabe, né? O trabalho em ferro é caro. Certo? E novamente, os romanos, você sabe, eram uma máquina de escravos. Eles sabiam como matar pessoas, sabiam como escravizar. Você sabe, 40% do império eram escravos. Então, eles tinham que saber como crucificá-los. E assim você tem essa máquina de crucificar escravos que é o Império Romano. E então, se você fosse um cidadão, mas desafiasse o império, também seria crucificado. Como a crucificação mata um homem?
É realmente interessante. As mulheres eram crucificadas a propósito. Sim, na verdade elas eram crucificadas nuas, muitas vezes voltadas para dentro, voltadas para a cruz, apenas por razões pornográficas. Como isso te mata. Te mata de várias maneiras, não te mata rapidamente. Maximiza o tormento, não era rápido, na verdade maximiza a duração da morte e prolonga a morte. E então, quando estudamos o trabalho sanguíneo, há alguns relatórios hematológicos incríveis que eu gostei de ler minuciosamente. Quando estudamos o sangue que está no homem crucificado, ele tem correspondência com o de Jesus. Há altos níveis de creatinina, o que significa que ele estava sofrendo de insuficiência renal, altos níveis de ferritina. Seu corpo tinha inflamação por toda parte. Ele estava desidratado. Você leu o Evangelho de João. Lembre-se, no Evangelho de João, Jesus diz: Tenho sede. Tenho sede. Ele está desidratado. Sabemos que Jesus provavelmente perdeu 1/3 do seu volume sanguíneo durante a flagelação. Então ele estava morrendo de várias coisas. Muitos pensadores acreditam que ele morreu de sufocação, asfixia por causa de edema pulmonar. E vemos esse edema pulmonar refletido tanto no sudário quanto no sudário de Oviedo, o pano de rosto. São 6 partes de edema pulmonar, uma parte de sangue. Novamente, um enganador não inventaria isso. Quero dizer, isso se torna tão louco. Poderia dizer que seus pulmões se enchem de fluido. Fluido, sangue e uma mistura. Na verdade, há uma mistura translúcida de fluido ao redor da ferida lateral. Olhamos para a ferida lateral ali entre a costela 5 e 6, logo acima daquele triângulo que é realmente um remendo de um buraco de queimadura. Há realmente um soro translúcido ao redor disso, que novamente é consistente com o que o Evangelho de João disse. Sangue e água saíram de Jesus porque ele já estava morto. E assim a crucificação prolongaria isso. Altos níveis de ferritina, altos níveis de creatinina. Jesus está sofrendo falência hepática, falência renal. Seu corpo tem inflamação por toda parte. Eu acredito, no entanto, que Jesus morreu de parada cardíaca, falência cardíaca maciça, falência cardíaca congênita, porque ele tem respiração dificultosa. Sabemos tudo isso a partir das amostras de sangue. O Novo Testamento, em um relato, diz que os seus algozes queriam tirá-lo da cruz antes do sabate, antes da Páscoa. Certo, isso é Deuteronômio 21, na verdade, antes do anoitecer. Antes do anoitecer. Então eles quebrariam suas pernas ou estavam planejando isso? Na verdade, não, porque ele já estava morto. Sim, e isso é consistente com a profecia messiânica no Salmo 22 de Davi. Sim, mas por que quebrar as pernas de um homem crucificado aceleraria sua morte? Uma pergunta maravilhosa. Obrigado por fazê-la. Então, a única maneira de prolongar sua vida é você tentar essencialmente se levantar enquanto estava sendo crucificado, mesmo que seus pés estivessem pregados ao redor da cruz. E você se levantaria de vez em quando enquanto tentava respirar, e isso prolongaria sua vida. Então, se você quebrasse suas pernas, obviamente você não poderia se levantar mais. Então, o ponto é que quando você está pendurado, você não pode respirar. Exatamente, e você sufoca. Você morre no seu próprio sangue, essencialmente. E então você não pode fazer isso, e é por isso que você morre. Mas eles chegam a Jesus, mesmo que quebrem as pernas dos criminosos à direita ou à esquerda, indicando que Jesus sofreu um tipo diferente de tormento do que eles sofreram em sua flagelação. Chegaremos a isso em um momento. Mas eles não precisaram quebrar suas pernas porque ele já estava morto. Na verdade, eles estão surpresos. Lembre-se, Pilatos está chocado que ele já estava morto. Jesus começa a ser crucificado por volta do meio-dia. Ele está morto às 3 da tarde. O dia judaico começaria às 18 horas. Então, eles têm apenas cerca de 3 horas para tirar Jesus da cruz, pedir o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos e depois colocá-lo em um túmulo que não estava longe, provavelmente a 50 metros de onde Jesus foi crucificado. O que significa que eles carregaram a trave? Essa é uma ótima pergunta. Então, e isso é o que é tão incrível quando, novamente, eu não privilegio isso, apenas olho através de olhos históricos. Quando você olha para a parte de trás, a imagem dorsal no sudário, você pode ver que há marcas de chicotadas por toda a parte, mas no ombro direito, descendo na diagonal, há abrasões por todas as costas. Mencionamos que Jesus, o homem crucificado do sudário, pesava cerca de 78 a 82 quilos. O patíbulum, que é apenas a trave
Então eles não carregavam a cruz inteira, eles carregavam apenas a trave horizontal. E novamente a madeira também era escassa, né, a propósito, no Império Romano. Então essa trave teria sido usada repetidamente para outras vítimas de crucificação. E então Jesus experimenta a flagelação e depois é obrigado a carregar a cruz. E essa cruz, a trave, o patibulum, pesa cerca de 56 quilos e ele não consegue carregá-la. Ele cai. E essa é uma das experiências mais comoventes para mim quando eu estava estudando as assinaturas do pólen. Na verdade, não temos apenas pólen, mas temos calcário e solo argiloso que são nativos apenas de Jerusalém e estão em 3 partes do homem crucificado no sudário. Você está pronto para isso? Está nos pés, obviamente, porque ele andava descalço. Está nos joelhos e na ponta do nariz. Então, quando Jesus está carregando o patibulum, ele cai. E ele não apenas cai, ele cai com força. Ele desaba e seu rosto bate no chão, porque temos na ponta do nariz solo real da terra de Israel, de Jerusalém. Então, a trave é a peça de madeira a qual seus pulsos são pregados. Isso está amarrado no poste? Sim, para coincidir com a letra grega tal. Então, pareceria um T maiúsculo. Vemos isso. E ele está amarrado a esse poste, mas está pregado nele. Não se engane, ele foi pregado nele. Certo, mas a cruz está amarrada? Exatamente. Porque a letra tal havia algum significado? Não havia, né? O movimento cristão torna isso significativo. Chamamos isso de estaurógrafo, onde você escreve a letra tal e depois a letra Ró, então as 2 letras. E, na verdade, vemos isso usado nas escrituras cristãs primitivas. É como é essencialmente apenas uma maneira rápida de dizer que Jesus foi crucificado. E pensando no calcanhar, você pensa na primeira mensagem do Evangelho, na verdade é chamada de proto-evangelho em Gênesis 3:15. Lembra daquela primeira profecia de que seu calcanhar ele esmagaria sua cabeça, mas o inimigo feriria seu calcanhar? E sabemos que o inimigo fez o possível para crucificar Jesus e feriu seu calcanhar. E então você olha para aquele sangue que foi profetizado até mesmo desde Gênesis 3:15, que Jesus esmagaria a cabeça do inimigo com seus pés, mesmo que seu pé tenha sido crucificado e perfurado. E vemos que isso exigiu sangue e muito sangue. E acho que às vezes podemos olhar para isso de forma tão acadêmica que esquecemos que não, essa era uma pessoa histórica real que sofreu esse tormento. É meio louco se você pensar que a igreja primitiva pegou num dispositivo de tortura como o mais assustador e o mais humilhante de todos os métodos de tortura e fez disso o símbolo de sua religião. Bem, se estivéssemos inventando um movimento religioso, nunca começaríamos por aí. Não, porque você gostaria que seu Deus fosse triunfante. Você não quer que seu Deus seja humilhado por... Certamente não crucificado. Não por algum governador colonial e um monte de líderes religiosos locais tolos. Certo. E acho que a mensagem nisso, e há muitos pontos de aplicação, muitas pessoas se perguntam se Deus realmente as ama. E elas dizem, bem, como eu sei que Deus me ama, ou se eu pecar, então por que o amor de Deus por mim? Paulo escreveu em Romanos 5:8, mas Deus demonstrou seu amor por nós em que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E o sudário é uma bela demonstração. É um grande lembrete de que Deus deu o seu melhor por nós, Tucker, quando enviou o seu filho. Ele não nos deu o segundo melhor, ele nos deu o seu melhor. Mas espere, quero dizer, se Deus vai vir à Terra e redimir a humanidade, por que ele permitiria ser, humilhado ritualmente? Torturado da maneira mais embaraçosa possível? Ele não apareceria e diria, eu sou Deus. Vocês estão todos errados. Estou aqui agora, papai chegou. Sim. Parem com isso, eu tenho todo o poder. Sim. Ele não, por que ele se submeteria a alguma, autoridade local ridícula e morreria com criminosos de cada lado? É como o oposto do que você imaginaria. Para mim, isso soa autêntico. Bem, eu concordo porque é tão diferente do que você esperaria. Não, você não faria isso. 2 Coríntios 5:22, quero dizer 5:21 diz: Deus fez aquele que não conheceu o pecado ser pecado por nós, para que nele pudéssemos ser a justiça de Deus. E isso significa que Deus tratou Jesus, e vemos isso muito claramente e retratado no sudário, como se ele tivesse vivido sua vida e a minha. Então, em Cristo, e essa é a bela mensagem da graça, ele poderia nos tratar como se tivéssemos vivido a vida de Jesus. E essa é a mensagem da graça. Não faz sentido. Não há uma equação que nos ajude a entender a graça. Mas é como se a igreja primitiva decidisse se gabar de suas fraquezas.
Certo, e essa é a loucura da pregação de que Paulo fala. É a loucura da pregação, é a sabedoria de Deus para aqueles que acreditam e loucura para aqueles que a negam. Passe por detalhes clínicos a tortura que esse homem suportou antes da cruz. Tucker, é algo que ainda estou aprendendo porque me tira o fôlego. Mesmo que eu já publiquei 250 mil palavras em trabalhos acadêmicos sobre a ressurreição e sobre o tormento físico de Jesus. Publiquei vários livros populares sobre isso, falei sobre isso, e não consigo superar, porque há um realismo nisso que me lembra de quão vergonhoso é o meu próprio pecado. Mas finja que você é um repórter policial aqui. Então Jesus está com seus discípulos à noite. Judas aparece. As autoridades religiosas locais aparecem, agarram Jesus, ele vai a julgamento. Conte-nos o que acontece. Absolutamente. Bem, começou antes disso. Teria começado antes daquela noite, porque Jesus purifica o templo e literalmente reserva suas palavras mais ferozes para o estabelecimento religioso corrupto. Sim, percebi isso. Jesus odeia hipócritas, ele odeia a religião corrupta. Neste caso, era o sacerdócio judeu corrupto, era a corrupção do que estava acontecendo e ocorrendo no templo, os cambistas. Você tinha que colocar toda a sua moeda no imposto do templo de Tiro, e eles estavam enganando todos e transformaram a casa de Deus em um covil de ladrões. Jesus vira as mesas. Isso é um sinal messiânico. Ninguém pode fazer isso a não ser o próprio Deus. Limpou a sua casa. Minha casa será chamada casa de oração. E então ali é quando começam a decidir matá-lo. Quem são eles? O Sinédrio, os 70 membros do Conselho Governante Judeu, pediram a Pilatos para crucificar Jesus sob o reinado de Caifás, que era o sumo sacerdote. Vamos matá-lo, queremos ele morto. E novamente Pilatos teve que sancionar isso. E então Pilatos, sendo o político que era, ele diz, ok, vamos fazer isso. E então Jesus é preso, ele é levado para a casa de Caifás. Você pode ir a esta casa hoje? Os degraus do primeiro século que Jesus teria sido levado à casa de Caifás. Ele passa sua última noite lá, que teria sido na noite de quinta-feira. Ele é espancado, ele é torturado, eles colocam uma venda nele, começam a bater nele, eles o espancam. Há marcas no homem crucificado que são diferentes da flagelação. Ele é espancado. Alguém pegou algo que é o equivalente a um bastão e o golpeou com uma vara, e é quando eles estão dizendo, profetize para nós, pregador. E então ele é levado de lá para Herodes Antipas, cujo, você sabe, não encontro falha nele. Envia-os de volta a Pilatos, você sabe, todos estão tentando... Quem é Herodes? Antipas era ele era o tetrarca da Galileia, ele era um dos líderes judeus que foi colocado no lugar pelo Império Romano que decapitou João Batista. Ele foi quem matou João Batista, né, amigo de Jesus. Ele era tipo um cara local que era um fantoche do governo romano. Totalmente. Mas da Galileia, só que todos vieram a Jerusalém para a Páscoa, então isso não é incomum. Então, finalmente, Jesus acaba no pretório nas mãos de Pilatos. O que é pretório? Seria logo fora do monte do templo, essa estrutura onde os romanos estavam sediados para manter a paz na cidade. Então você tem os sacerdotes judeus e eles têm suas forças armadas que prendem Jesus, eles são a polícia judaica, e então Jesus é entregue às autoridades romanas para ser crucificado. E em João 19:1, acho que é uma das passagens mais negligenciadas e subestimadas de toda a Bíblia. E Pilatos mandou flagelar Jesus. E se lermos isso muito rapidamente, simplesmente não entendemos o impacto disso, e é por isso que trouxe esses artefatos para você. Quero que este é um flagrum que encomendamos. Quero que você segure isso, Tucker, e quero que você o pegue na sua mão. É um flagrum? Exatamente, um flagrum. Ok, então isso é um bastão de madeira com 3 tiras de couro cru, saindo dele e bolas de chumbo na ponta. Certo, e eu tenho 2 deles porque sabemos pelo homem crucificado que havia 2 torturadores, então Jesus está sendo chicoteado simultaneamente por 2 carrascos diferentes. Então qual o propósito das bolas de chumbo na ponta do couro cru? É infligir o máximo de tormento possível. E então, às vezes, você teria flagrums com pontas de osso, mas há todas essas formas de halteres nas marcas do homem crucificado, o que me leva a acreditar que foi usado em algo exatamente assim. Então este é novamente um flagrum 1 para 1 que os romanos usariam. Então se você acertar alguém com um pedaço de couro cru e uma peça de, bolas de chumbo na ponta, quero dizer, você mata alguém com isso?
Certo, e é aqui que Jesus perde 1/3 do seu volume de sangue e quero que você entenda algo para o benefício do nosso público. Note como isso é curto. Quero dizer, isso não é como um chicote do Indiana Jones, certo? Quero dizer, havia uma intimidade demoníaca nesse tormento e o sangue de Jesus teria sido espalhado por todos os carrascos. E então eles açoitaram Jesus. Há 200 feridas na parte dorsal, na imagem das costas. Então, se contássemos agora, há mais de 200 nas costas e 172 na frente. Não há uma área do corpo de Jesus que não tenha sido torturada, incluindo a região pélvica. Eles o atingiram na virilha com isso? Repetidamente. Com pontas de chumbo? Pontas de chumbo. De acordo com os relatórios hematológicos de Jesus, achamos que seu olho direito foi cegado. Então não é apenas... Vamos chegar à coroa de espinhos em breve, então segure a respiração para essa parte, mas o olho direito dele há feridas consistentes com a flagelação, então não sabemos se os caras estavam bêbados ou se estavam apenas indo com tudo nele, mas eles o chicoteiam e em algum momento o chicote o atinge, provavelmente da parte de trás da cabeça no olho. Bem aqui, e provavelmente o cega no olho direito, porque o olho direito dele está severamente perfurado na imagem do homem crucificado. E também a bochecha esquerda dele, provavelmente da surra com vara na casa de Caifás, está também enormemente... Quero dizer, é como se ele tivesse estado em uma luta de boxe peso pesado. Quero dizer, ele não consegue ver com o olho direito. A bochecha esquerda dele está inchada, e então este é o flagrum. Então isso foi antes de ele ser sentenciado à crucificação, antes de ele ser enviado à morte? Sim. Pilatos novamente nele traz Jesus depois. E novamente, então, 372 feridas que contamos, mas novamente não temos o lado lateral. Então, novamente, quero reiterar, há provavelmente 700 feridas no corpo dele, se você pudesse contá-las. Ele não poderia sobreviver a isso a longo prazo, certo? E é aqui que Pilatos, então, faz uma coroa de espinhos e a coloca na cabeça de Jesus. E deixe-me colocar isso aqui para fazermos um pouco de espaço. Então essa é a coroa de espinhos? Não, na verdade não. Deixe-me mostrar a você. Eu pensei que era uma coroa porque você e eu, ambos fomos tão influenciados pela arte cristã primitiva e especificamente pela arte medieval, mas isso é o que me tirou o fôlego. E quero que você tenha cuidado com isso porque estes são espinhos de Belém. Esta é a coroa de espinhos. Este é o capacete de espinhos. Isso não era uma coroa, Tucker. Isso não era como uma faixa de suor que você usava ao redor da testa. Eles fizeram essa coroa diabólica de espinhos. Esses espinhos de Belém, que quando secam são tão afiados quanto pregos. Você pode sentir isso. Quero dizer, ele fura seu dedo ao toque. E eles empurram isso na cabeça de Jesus e quero que você deixe isso entrar, porque há 50 feridas de perfuração na cabeça, tanto na testa, no topo, quanto na parte de trás da cabeça do homem crucificado do sudário. 50 marcas de perfuração e então você pode imaginar... E isso tudo é detectável no sudário? Bem no sudário. Você pode ver a parte de trás da cabeça, todo o sangue acumulado na parte de trás da cabeça por causa dessa coroa de espinhos sendo empurrada na cabeça dele. Então Jesus tem 700 marcas de flagelação e então eles batem isso na cabeça dele. E é aqui que Pilatos traz Jesus diante da multidão judaica. E é aqui que ouvimos o latim, ex homo eis o homem, diz Pilatos. E ele está ensanguentado, como ele consegue ficar de pé? Não sabemos. O amor dele o obrigou a ficar de pé em nosso nome, e esse é o ponto. Imagine ver um homem nesse estado, ele estará morto muito rapidamente, e isso não é suficiente para a multidão. Eles começam a gritar, crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Demônios. E é aqui que Pilatos diz, eu lavo minhas mãos. Deve-se também notar, como um fato histórico, ele nunca fez nada de errado. Como ele nunca foi acusado de machucar ninguém. Lembre-se, todas as falsas testemunhas se apresentaram quando Jesus está nesse julgamento falso na casa de Caifás. E eles dizem, bem, ele é um bastardo. Lembre-se, Jesus é acusado de ser um filho ilegítimo. Ok. Ele é acusado de blasfemar, de expulsar demônios por Belzebu, pelo trabalhador, pelo príncipe dos demônios. Todas essas falsas acusações são trazidas contra ele e Jesus não abre a boca. Mas só para ficar claro, mesmo que as falsas acusações fossem acusações reais, se fossem verdadeiras, ele ainda nunca foi acusado de machucar ninguém. Certo, ele nunca cometeu pecado. De qualquer forma.
Nenhum pecado foi. Mas ele nem sequer é acusado disso. Então sim, certo. Então, só pra colocar em contexto, é como se eles nem sequer alegassem, tipo, ele matou um homem em reno ou atirou em um homem em reno só pra vê-lo morrer. Sabe, não há nada disso. Não. Onde ele enganou pessoas por dinheiro, ou ele, você sabe, expulsou os cambistas e roubou o dinheiro. Exatamente. Nada disso, nem perto. Certo. Isso foi diabólico em todos os sentidos da palavra, como você corretamente aponta. E essa coroa de espinhos, a primeira vez que vi foi em Jerusalém, e Tucker me tirou o fôlego. Ainda me tira o fôlego. E isso é o que você pergunta. Como sabemos que este é Jesus? Bem, o capacete de espinhos deixa isso além de qualquer dúvida na minha mente. Acredito que este é um caso claro de que o homem crucificado é o Jesus histórico, sem dúvida com base nas evidências. Então, se você fosse pegar os relatos do Evangelho e de Joséfo e os 21 relatos totais da crucificação de Jesus, que eu acho que é aceito por todos, ateus e cristãos, como histórico, se você fosse pegar todos esses fatos do registro e tentar criar uma imagem deles, você poderia criar isso? Não, essa é a coisa fascinante. Os melhores cientistas do mundo não conseguem explicar como há uma imagem lá e não conseguem replicá-la. E não poderia ser replicada agora? Não, mesmo com nossas melhores tecnologias hoje, não pode ser replicada de forma alguma. Então isso nos leva a, eu acho, uma das questões centrais, que é a origem disso. De onde veio? O que nós sabemos? Essa é a coisa fascinante. Sobre onde isso esteve por 2000 anos? Bem, acontece que há um cientista, um criminologista chamado Max Frey, que esteve envolvido nos julgamentos de Nuremberg, um criminologista muito respeitado. Ele passou 5 anos de sua vida, novamente. É aqui que eu digo 102 disciplinas acadêmicas. Esses eram homens e mulheres que arriscaram sua reputação acadêmica. E novamente, por isso estou tão grato por você estar trazendo isso à tona hoje em seu programa. Max Frey agora está morto. Passou 5 anos de sua vida estudando os esporos de pólen no sudário. O que é um esporo de pólen? Bem, eu tenho isso em mim deste belo estado em que estamos agora. Mas há 56 espécimes diferentes de pólen que Max Frey detecta. E o que é incrível sobre isso, novamente, se estivermos inventando isso ou tentando enganar, não teríamos sabido disso 700 anos atrás na Europa medieval. Existem certas plantas de flores de pólen que florescem apenas na primavera na terra de Israel, mais especificamente em Jerusalém, e esse pólen está no sudário. Então você tem flores de pólen que florescem apenas em abril na terra de Israel, e essa assinatura de pólen, de acordo com Max Frey, essa espécie de pólen, temos 56 delas, está embutida no sudário quimicamente. O que é fascinante é que não temos apenas pólen da terra de Israel. Temos pólen que traça a origem do sudário de Jerusalém no ano 30 depois de Cristo para Edessa, que é o extremo leste da Turquia, onde fica por 900 anos. E depois temos pólen de Constantinopla. O Império Romano do Oriente? Certo, Constantinopla, e novamente o sudário está constantemente escapando dos califados da época, então ele vai de Constantinopla por volta de 1200 através de Atenas, finalmente até Lirey, França, com um cavaleiro, Geoffrey de Charnay, que ele nunca disse como conseguiu, mas ele o tem. E então, finalmente, ele o vende por 2 castelos para a família Saboia da França, e depois é movido para Chambéry, França, e está sob a casa de Saboia. E então se torna muito político, porque os Saboias então realocam seu reino para Turim, Itália, e para solidificar seu domínio político, eles se certificam de levar o sudário com eles no século XVI para Turim, Itália, onde permanece. Então, onde e como? Uma questão de registros escritos? Sim, ótima pergunta. Deixando de lado a análise química moderna do sudário, até onde podemos rastreá-lo para saber, você sabe... Sim. Onde e quando estava? Podemos rastreá-lo primeiro, é claro, como já mencionei, o sudário é mencionado em todos os 4 evangelhos, e então temos Eusébio, que é o historiador da igreja mais respeitado. Ele está no concílio de Nicéia em 325, falando sobre o pano do rosto, o pano da imagem de Jesus. Ele é quem nos dá a história do sudário indo da terra de Israel para o rei Abgar, que é o rei de Edessa, onde fica por 900 anos na Turquia.
E é conhecido por diferentes nomes, no entanto. Esta é a coisa que eu quero dizer. Sou um grande fã do Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs nem sempre foram os Chiefs. Eles eram os Dallas Texans antes de se mudarem para Kansas City. É muito semelhante com o sudário. É conhecido por diferentes nomes. Mas é o mesmo objeto. Sim, o mandílion, a imagem de Edessa, né, o pano do rosto. E à medida que continuamos a nos aprofundar nisso, Tucker, você tem o pólen que combina, você tem os registros textuais que combinam. Eusébio, temos esses outros maravilhosos historiadores cristãos primitivos que estão falando sobre este pano de rosto. Quando foi a primeira referência escrita a isso? Quem fez foi Eusébio, o grande historiador da igreja. Na verdade, no início do século IV. Início dos anos 300? Sim, 325 depois de Cristo. É o concílio de Nicéia, então seria anterior a isso. Então, início dos 300 e poucos. Ok. Então sabemos que isso existe há pelo menos 1800 anos. Exatamente. Então... O registro escrito. Sim, o registro escrito mostra isso. Então isso meio que não está em disputa. Correto. Então, se isso fosse uma falsificação, teria que ter sido uma falsificação pelo menos tão cedo quanto o século IV, né? Os anos 300. Exatamente. E isso aí já meio que te diz, tipo, se a ciência moderna não consegue replicar isso... Bom ponto. Provavelmente não era possível. Sim, isso mesmo. Em 320 depois de Cristo. Certo, não, incrivelmente não. Ok, então eu não sabia disso. Não, ninguém sabe. E porque todos, na verdade... Fui informado pelo Reader's Digest nos anos 70. Não, estou falando sério. Sim, sim. Histórias Estranhas e Incríveis era um livro do Reader's Digest que li em 1980 no acampamento de verão e li sobre isso e pensei, essa coisa incrível e negativo fotográfico, mas sabemos que é um produto do Renascimento ou da Idade Média tardia. Já havia um registro escrito disso voltando ao século IV. O maior historiador da igreja primitiva, Eusébio, que eu ia mencionar, ele está em Cesareia. Ele tem uma biblioteca. Não sabemos as fontes que ele tinha, mas ele tinha uma biblioteca incrível. Sim. Então ele está sobre os ombros de historiadores antes dele. E assim, esta é uma longa tradição histórica na igreja. Uma das coisas que me interessa e uma das coisas que tive que superar ao começar a estudar o sudário, Tucker, é que eu pensava que era uma relíquia católica. Agora precisamos novamente, quero enfatizar isso, porque você tem muitos protestantes que assistem ao seu programa e muitos cristãos que pensam, isso é apenas uma relíquia católica. Não estou interessado na igreja católica, portanto, não estou interessado no sudário. A igreja católica não assumiu o controle do sudário de Turim até 1983, após 2 anos de tribunal de sucessões. O último rei de Saboia cedeu o sudário ao Papa atual, que era o Papa João Paulo II na época, e após 2 anos de tribunal de sucessões, finalmente a Igreja Católica se torna a guardiã do sudário na década de 1980. Então ele foi mantido em mãos privadas. Então você disse que ele esteve no leste da Turquia por 900 anos? Onde? Em Edessa, que fica no leste da Turquia. Era um reduto do movimento cristão enquanto escapava, mas então, quando a invasão muçulmana começou, e novamente no século VII, ele escapa para Constantinopla e depois Atenas, e além disso, como mencionei, então é escapar disso. É incrível a abundância de riquezas que temos do ponto de vista artefactual, e quando você realmente olha a algo mais que não abordamos, a iconografia, a arte cristã primitiva, Tucker, quero dizer, é notável. Nas minhas redes sociais, criamos uma imagem de IA, meu amigo Doug Powell e eu. Doug merece todo o crédito, ele é um artista incrível. Ele importou as informações do rosto do homem crucificado e comparou com o ícone Pantocrator, Senhor de Todos, que está atualmente no monastério Santa Catarina, onde está desde o século VI. Este é um ícone de Jesus, é famoso. Quando ele colocou essas 2 imagens, o rosto de Jesus no sudário e o ícone Pantocrator no Sinai, ele colocou isso no Midjourney e criou uma renderização de IA de como Jesus teria se parecido. É tão comovente, é poderoso de se ver. É interessante, o rosto de Jesus no sudário diante de nós, mesmo a esta distância, é reconhecível como o Jesus da antiguidade. Certo. As representações artísticas de Jesus até George Floyd se tornar Jesus em 2020. Sim, não o Jesus com aparência gay da era medieval. Certo, não. Isso não.
Quero dizer, e eu realmente quero dizer isso. Se você olhar as representações de Jesus na era medieval, é um Jesus muito afeminado, sem barba, fraco, pequeno, um Jesus branco. E isso não é o que temos refletido. Então, novamente, se fôssemos falsificadores na era medieval, teríamos criado o Jesus do nosso tempo, que é esse Jesus afeminado. Não, o que temos aqui? Temos um homem viril, um homem de cabelos longos, um homem... Você sabe, sabemos que Jesus caminhou 20 mil milhas em seu ministério. Se você apenas somar suas viagens a Jerusalém e seu ministério público, Jesus tinha cerca de 30 anos, de acordo com o Evangelho de Lucas. Quando ele começa seu ministério, Jesus estava sempre caminhando. Não havia Ubers ou aplicativos de carona. Sim. Ele era, por assim dizer, um homem forte, um homem fisicamente apto. E é por isso que ele provavelmente poderia suportar a brutalidade que ele também enfrentou. Ah, isso é tão... Mas é tão interessante, no entanto, o rosto é distinto. E o rosto é refletido através da arte cristã, que remonta a muito tempo atrás. Tipo, se você apenas me mostrasse isso, esse rosto, eu diria, esse é o rosto de Jesus. Exatamente. Então a pergunta sempre foi, como sabemos como Jesus se parece? E essa é a resposta. Sudário. Sim, e então todos os ícones, o que chamamos toda a iconografia, todos os ícones de Jesus, há mais de 200 deles, parecem ter a mesma fonte material. E quando você compara com o sudário, é como se todos traçassem o rosto de Jesus a partir do homem do sudário. Isso é incrível. E não só isso, você tem a numismática. Este é o estudo das moedas dos tempos antigos. Sim. E você tem todas essas moedas bizantinas que se parecem exatamente com a imagem do rosto do homem do sudário. Sim, verdade. Então, o que todas essas pessoas estão olhando se o sudário foi inventado, sabe, como os cientistas liberais querem que acreditemos e os estudiosos liberais da Bíblia que são apóstatas, sabe, no século XIV? Então essa é a alegação. A alegação é baseada em um fato, a datação por carbono de 1988, que você mencionou, 1260 a 1390, é o que eles escreveram no quadro em outubro de 1988, que a datação por carbono disse que era. Então vamos entrar nisso em alguns detalhes? Com certeza. Se não se importar. Eu adoraria. Então todos se lembram, então eu acho que me lembrei errado. Me disseram que provavelmente era falso em 1980, mas você está dizendo que não foi até 1988. Outubro de 88. Outubro de 88, houve uma datação por carbono? Sim. Carbono 14 do próprio sudário? Correto. Antes de você desmentir isso, se não se importar apenas... Sim. Quem fez isso? Certo, então o acordo foi, novamente, a Igreja Católica não assumiu o controle do sudário até meados dos anos 80. Primeiro, se você não se importar, posso voltar para 1978, Tucker, para a pesquisa original. Claro. Científica? Então, quero dizer, isso é incrível. Estou feliz que temos esse tempo. Em 1976, e eu vou chegar a isso, quero definir o contexto, 2 professores da Academia da Força Aérea, Eric Jumper e John Jackson, usaram uma máquina que foi desenvolvida para estudar os efeitos da bomba nuclear, chamada Analisador de Imagem VP8. É um mapa de brilho e eles usariam isso para escanear o impacto da bomba nuclear. Então é isso que a máquina é. Estes não são pastores, estes não são teólogos, estes são professores da Academia da Força Aérea. Eles obtêm uma imagem do sudário de Turim, provavelmente a imagem de Henry dos anos 1930, que C.S. Lewis tinha em seu quarto, e eles a colocam através do analisador de imagem VP8 e percebem que há uma informação 3D, há informações 3D codificadas no sudário de Turim. Nenhuma outra imagem faz isso. Quero ter certeza de que isso fique claro. Há informações 3D, um mapa de brilho topográfico, holográfico do homem do sudário, que parece que você está olhando para a superfície, sabe? Geografia, topografia do homem. Há com profundidade? Há profundidade. Há 3D. Do jeito que eles disseram apenas analiticamente, há informações 3D codificadas na imagem do homem crucificado. E quando colocaram fotos de seus netos, eram apenas imagens 2D borradas. Então, nenhuma outra imagem faz isso. Então, o analisador de imagens VP8, você pode assistir no YouTube como é feito, foi o que deu origem ao que é chamado de Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim. A equipe científica é STURP, que consiste em 33 cientistas, 26 dos quais foram para Turim, Itália. Eles tiveram 5 dias, tiveram 120 horas para estudar o sudário. Lembre-se, a família Saboia permitiu isso, não a Igreja Católica. Isso é controverso, mas eu não acredito que a Igreja
Católica teria permitido que o sudário de Turim fosse pesquisado, e isso não é dizer. Esse é Barry Schwartz, que foi o fotógrafo documentarista que fotografou o sudário em 1978. Foi a família privada, o Saboia, a Casa de Saboia, que permitiu que essa equipe de pesquisa, 33 cientistas, estudasse o sudário por 5 dias, certo? Então eles levaram 4 anos. Eles não foram ao Twitter, não existia. Eles não foram às redes sociais, não existia. Eles levaram 4 anos para publicar todos os seus achados. E eu não usei essa palavra ainda, né, até este ponto em nossa entrevista. A equipe Sturp, esses 33 cientistas... A propósito, Roy Rogers diz: "Me dê 15 minutos e o método científico e eu provarei que é uma farsa." Ele não estava dizendo isso após 15 minutos estudando o sudário. Todos pensavam que tinham uma viagem grátis para a Itália. Eles estavam no saguão, Barry Schwartz, um dos membros originais da equipe Sturp, e eu conheci muitos deles. Infelizmente, muitos deles já faleceram, mas eles estavam se encontrando para tomar um drink no saguão do Hotel Itália, em Turim, que é uma cidade linda para visitar, e todos estavam brincando que tinham uma viagem grátis para a Itália para desmascarar essa farsa. Ninguém estava dizendo isso alguns dias depois. Então, esses 33 cientistas publicam, e eles provam, esta é a palavra que vou usar. Está provado, o sudário não é uma obra de arte, não é uma imagem feita pelo homem. Eles não podem dizer como foi feito, mas provaram que não há pigmento, não há corante, não há tinta. Eles não podem explicar como a imagem está lá, mas não é feita pelo homem. Então, para os cristãos por aí, ou pessoas de mente religiosa que pensam que, estamos violando o segundo mandamento agora, olhando para isso, não estamos violando o segundo mandamento, Tucker, então podemos ficar tranquilos. Qual é o segundo mandamento? Não adorarás uma imagem esculpida. Ok. Uma imagem esculpida é, por definição, um objeto feito pelo homem, um objeto feito à mão. O sudário não é feito pelo homem, é de outro mundo. Então não estamos violando o segundo mandamento, então isso permite que as pessoas respirem. E o que é de outro mundo sobre isso? O 3D? Que a imagem... Aqui está a parte legal sobre o sudário. Acredito que estamos olhando para o momento da ressurreição de Jesus, em última análise. Toda essa conversa leva a que algo poderoso acontece naquela primeira manhã de Páscoa. É uma radiação eletromagnética tão poderosa que não temos essa quantidade de potência em watts na Terra. 40 bilhões, literalmente 40 bilhões de watts de energia, mas acontece. É potência de pico, não é como a potência quando você liga... Demorei um pouco para aprender isso. É quase como uma energia fria, porque acontece tão rapidamente, num piscar de olhos. Mas não evapora? Não. O linho? É o que os laboratórios poderiam aquecer e essencialmente tatuar o sudário, mas ele queimaria instantaneamente. Ele queimaria. Isso não queimou. Foi a taxa de pulso que foi tão... E eu sei que estamos nos aprofundando, mas é importante ser preciso nesta conversa. A potência da taxa de pulso, 40 mil bilhões de watts viajando a 1/40 de um bilionésimo de segundo, acreditamos ser aquele momento em que o corpo de Jesus é ressuscitado. E é isso que deixa essa imagem. Quimicamente alterou as fibrilas a uma profundidade de 0,2, que é o nível da superfície, para deixar essa imagem. E isso não pode, só pela 5ª vez, isso não pode ser aplicado com um pincel? Não pode ser duplicado. E não foi. Um homem na Grã-Bretanha ofereceu 1 milhão de libras para quem pudesse replicar o sudário e ninguém aceitou a oferta. Então, se temos um registro escrito do sudário que remonta ao século IV, como os cientistas puderam dizer que era... Quero dizer, se sabemos que existiu porque fontes contemporâneas o descreveram, então como eles podem dizer que foi do renascentismo? Bem, como eles puderam dizer qualquer coisa que não seja factual? Eles são mentirosos e odeiam a verdade e odeiam Deus? Bem, sim, estou ciente disso, mas apenas... Sim. Em termos lógicos. Como poderia? Eu não sei. Alguém disse. Bem, espere um segundo. Nós temos, você sabe, alguém nos anos 320 escreveu sobre isso? Certo. Bem, eles não sabem disso, honestamente. Cientistas, eles não leem essas verdades. Eles não leem a história cristã. Você sabe, a maioria das pessoas da mídia nunca leu a Bíblia. Eles nem sabem. Sim, mas se eles estão estudando o sudário de Turim, você pensaria que teriam algum conhecimento sobre o sudário de Turim. Então, eles fazem datação por radiocarbono. Este foi o título de 88, eu acho.
Certo, que é uma falsificação. Esse foi o lançamento científico. Então, no meio do final dos anos 80, eles, obrigado por voltar ao assunto, está acordado que 7 laboratórios fariam uma pesquisa cega de datação por carbono do sudário. E os cientistas que o estudaram disseram: o que quer que você faça, não pegue a amostra das bordas, porque o sudário foi reparado. Há 2 coisas que estamos olhando, Tucker, que me levaram novamente 1 minuto para... Demorei 1 minuto para aprender tudo isso. Essas linhas paralelas, essas são marcas de queimadura, essas são todas marcas de queimadura. Esses 16 formatos triangulares, esses são remendos. O sudário sobrevive a um incêndio em 1532. As freiras o costuraram com um tecido de apoio e elas também... Onde foi o incêndio? Isso foi em Chambéry, França, 1532, antes de se mudar para Turim, em 1578. Então ele sobrevive a esse incêndio, é apagado. O sudário sobreviveu a pelo menos 3 incêndios e por isso também há manchas de água. Você pode ver essas marcas d'água no sudário. Isso é o que é incrível. Tipo, se isso fosse uma obra de arte, teria se diluído. A imagem teria borrado ou desaparecido. Nada disso acontece. A imagem ainda está, como você acabou de ver, com o clássico inverso no meu telefone, muito aparente. E então ele sobrevive a tudo isso, mas ele entrou em contato. Quero dizer, milhões de pessoas provavelmente tocaram neste sudário. Quero dizer, ele seria trazido para batismos de bebês. Aquele canto superior direito seria cortado. Tipo, se eu realmente gostasse de você, Tucker, eu lhe daria um pedaço do sudário para levar para casa depois de jantar comigo se você me visitasse em um dos meus castelos. Quero dizer, então é sabido que aspectos do sudário foram distribuídos até mesmo para indulgências. Então, no canto superior esquerdo, você pode ver a olho nu. Qualquer um que levante o sudário pode ver que é uma área contaminada do sudário. É escura, foi muito tocada, são as bordas do sudário. E então há uma trama invisível lá que muitos grandes estudiosos acreditam que foi remendada. E então os estudiosos disseram: o que quer que você faça, não faça a datação por carbono dos cantos do sudário porque está tão contaminado. É uma amostra contaminada, pegue no meio do sudário e faça a datação por carbono dessas amostras. Então, o que essa comunidade fez? Esses 7 laboratórios que deveriam fazer a datação por carbono, na verdade, apenas 3 laboratórios fizeram. Ninguém nunca respondeu porque os 7 laboratórios não fizeram. Não foi feito às cegas. 3 laboratórios, Tucson, Arizona, Zurique, Suíça e Oxford, Inglaterra, fizeram a datação por carbono do sudário. Que parte eles pegaram? O canto superior esquerdo, que qualquer não cientista pode ver, é uma amostra contaminada e eles dataram essa amostra por carbono. Bem, é um remendo. Exatamente. Obrigado por notar isso. Exatamente. Você está falando sobre... Bem no canto superior esquerdo. Uma cor diferente. Certo. É escuro? Isso é o que eles dataram por carbono e então, ironicamente, o Museu Britânico suprimiu os dados brutos da datação por carbono por 29 anos. Somente em 2017, através de um advogado francês, com quem estarei muito em breve na Conferência Internacional do Sudário em Sand. Luiz, eu encorajo as pessoas a conferirem. O advogado francês, através do equivalente a uma lei de liberdade de informação, finalmente conseguiu que os dados brutos fossem liberados para a datação por carbono. E o que eles descobriram? A amostra que foi usada para a datação por carbono tem algodão dentro da amostra, não linho fino. O resto do sudário é de linho fino. Isso é indicativo de que foi remendado. Então todo esse viés contra o sudário é baseado em ciência ruim e ciência suprimida, aliás, suprimida por 29 anos. Eu sei que havia algodão na Europa ou no Oriente Médio. Havia na Europa porque eles usariam para remendos essas tramas invisíveis, essas costureiras. Não, certo. Mais 2.000 anos. Oh, não. Isso era linho fino. Não temos nenhum outro sudário com algodão. Este é o remendo que foi feito na Europa medieval para proteger o sudário, para preservá-lo. E então é isso que o carbono... Se estamos acumulando todas as evidências a favor e contra o sudário, estamos no meio de apresentar uma quantidade volumosa de evidências para a autenticidade do sudário e que é de fato o pano funerário de Jesus, e temos uma evidência para negar o sudário, essa errônea datação por carbono 14. Alguém já datou o linho por carbono? Não foi permitido datar desde então.
Eu não entendo como você poderia fazer datação por carbono em algo que é, obviamente, um remendo que eu posso ver daqui. Bem, nem fomos informados sobre o que foi datado até que os dados saíram. Então eles sabiam que havia algodão na amostra, o que imediatamente a desqualifica. Exatamente, é uma amostra contaminada. E eles sabiam disso e esconderam por quase 30 anos? Exatamente. Bem-vindo à pesquisa do sudário de Turim. Sim, e Ray Rogers, o químico que disse me dê 15 minutos no método científico, desmascarou isso em um jornal científico e, infelizmente, morreu um mês depois de câncer e sua refutação da datação por carbono não teve repercussão, então estou feliz em trazer isso ao seu programa e dar a ele todo o crédito. Então, por que não simplesmente pegar... Quero dizer, essa é uma questão bastante significativa, certo? Sim, com certeza. Se for 2000 anos, isso meio que... Bem, porque a Igreja Católica tem medo disso. E a Igreja Católica ainda nunca apoiou o sudário. Você está ciente disso? Não. Eles são ambivalentes sobre isso, são indiferentes sobre isso. E eu estava em Turim, então sou grato a todos lá que me receberam. Conheci todos os cientistas, meu amigo, Henrico, o químico. O sudário agora está guardado no que é chamado de relicário pequeno, é do tamanho exato do sudário. A empresa... Isso é uma informação fascinante. A empresa que cria todos os materiais para a Estação Espacial Internacional é baseada em Turim. Essa mesma empresa criou a caixa que preserva o sudário agora. Então, está em uma igreja? Está sim, está na Catedral de São João Batista. Neste relicário, nesta caixa, você pode entrar e ver hoje, mas é uma caixa coberta e é 99% gás argônio, porque os dois inimigos do sudário agora são a luz e o oxigênio, e por isso estão preservando-o. Então, a Igreja Católica não tem interesse em educar as pessoas sobre o sudário. Novamente, estou grato por você me receber aqui. O único interesse deles é na conservação, então eles estão conservando o sudário agora. O sudário não está em exibição desde 2015 publicamente. Não sabemos quando será exibido novamente e ainda assim é a chave para toda a mensagem do cristianismo. Quero dizer, é a morte, sepultamento e ressurreição em um artefato. Nada mais faz isso fora da Bíblia, exceto o sudário. Estou confuso. Por que uma igreja cristã iria querer esconder o que parece ser uma evidência física da ressurreição? Da história central de sua religião? Sim. Qual é a resposta? Eu gostaria de saber. Quem toma essa decisão? O Papa. Então, tecnicamente, o Papa é o guardião do sudário. Então... E isso porque... Foi deixado para o Papa, né? Não para a Igreja Católica. E eu estava lá durante o conclave, o que foi uma experiência interessante. Mas eu simplesmente não parece fazer sentido. Você acha que eles estão preocupados que possa ser falso? Certo, eu acho que sim. Eu não sei o que está na mente deles, mas... Só para ficar claro. Até onde você sabe, o próprio sudário, o tecido de linho real, nunca foi datado por radiocarbono, apenas o remendo. Apenas o canto superior esquerdo, que é uma amostra contaminada, então foi a amostra remendada, não uma amostra de linho fino. Sim, então não é a coisa real. Correto? E não sou só eu, isso é Paulo Delezaro, isso é Bruno Barbaros, quero dizer, a Ray Rogers. Eu encorajaria as pessoas a estudarem esses cientistas por si mesmas. Existe alguma maneira a datação por radiocarbono não destrói a amostra? Sim, absolutamente. Certo, então quero dizer... 25% da datação por carbono 14 é descartada de qualquer forma. Então, minha área de especialidade é paleografia e codicologia, como datamos manuscritos bíblicos, e datamos manuscritos bíblicos através da paleografia, não através da datação por carbono. Nós datamos através dos estilos de caligrafia para obter um intervalo de datas de aproximadamente 100 anos para datar manuscritos bíblicos. Não fazemos isso porque, para o seu ponto, excelentemente destrói o artefato real. Existe alguma outra maneira de datá-lo? Sim, na verdade foi isso que aconteceu. Novamente, muito obrigado por fazer essas perguntas, Tucker. Ele foi datado de 4 outras maneiras científicas que mostram conclusivamente que é um artefato do 1º século. Temos notícias de última hora no seu programa. A dispersão de raios-x de ângulo amplo do Instituto de Cristalografia em Roma mostrou que o sudário está envelhecendo, está se decompondo, está se degenerando há 2000 anos. Eles pegaram uma amostra de um sudário de Masada que está conclusivamente datado de 70 depois de Cristo e compararam o sudário de Turim usando wax de ângulo amplo, dispersão de raios-x de ângulo amplo. Este é o Instituto de Cristalografia.
E o que eles descobriram é que as amostras estão envelhecendo ao mesmo tempo há 2.000 anos. Então não está envelhecendo há 700 anos, está envelhecendo há 2.000 anos. Houve outro estudo feito. O linho, quero dizer, é próprio de linho. E tem uma substância chamada vanilina. E leva centenas, se não milhares de anos para não haver traços de vanilina no linho fino. Adivinha quanto de vanilina há no sudário de Turim? 0. Então, se tivesse 700 anos, ainda haveria traços de vanilina quimicamente, não há vanilina no sudário. Houve outros estudos científicos que foram suprimidos, que todos os outros estudos para responder à sua pergunta provaram que o sudário tem 2.000 anos de idade do ponto de vista científico. Eu acho bem louco que as autoridades, o Museu Britânico, é isso que você disse? Correto. Esconderiam dados relevantes? Suprimiram por 29 anos, quero dizer... Porque como você pode fazer? Como isso é ciência? Como eu não entendo. Um dos funcionários do laboratório, Tucker, quero dizer, isso é tudo... Quero dizer, se as pessoas apenas lessem por si mesmas e pensassem por si mesmas, quero dizer, um dos professores que escreveu no Quadro Negro, 1260 a 1390, recebeu uma cadeira de $5 milhões logo após este anúncio, em 1988. De quem? Pela cabala que o apoiava. Então, novamente, as pessoas precisam seguir onde as evidências levam. E, novamente, estou seguindo a ciência forense. Estou seguindo a iconografia. Estou seguindo, quero dizer, as amostras de sangue sozinhas, a hematologia. Se quiséssemos falsificar o sudário, você percebe que teríamos que matar alguém, teríamos que obter sangue pré-morte, e então teríamos que esfaqueá-los no coração e obter sangue pós-morte e edema pulmonar translúcido e espalhar isso, quero dizer. E então teríamos que saber que há certas plantas que só florescem em Jerusalém em abril. Teríamos então teríamos que saber a proveniência do sudário. Quero dizer, quando há mais de 30 coisas que um falsificador teria que saber para falsificar o sudário. E então você teria que aplicá-lo de alguma maneira desconhecida. Verdade. Que não pode ser replicada nem agora. E então teríamos que saber como mudamos 2 microns de profundidade. Então, nível de superfície. E você sabe cada detalhe. Então, temos uma exposição itinerante agora que estamos fazendo, onde eu tenho 50 artefatos que mostram essas coisas através de infográficos. E temos o painel 13 em nossa exposição itinerante. Quem é o homem no sudário mostra cada fibra. Cada fio tem cerca de 150 a 200 fibras. Então você pensa em 0,2 microns de cada fibra de cada fio. Quero dizer, é assim que a imagem é superficial. Não poderíamos falsificar isso. Ninguém pode. Não temos a tecnologia para fazer isso. Eu só estou fixado na ideia de que os guardiões da ciência, em torno disso, no Museu Britânico, que é o museu mais famoso do mundo, cujo trabalho é buscar a verdade. Isso é o que a ciência é, a busca da verdade, que eles esconderiam. Sim. E enganariam o público de propósito. Então isso... Mas acho que não deveria me surpreender, porque isso é uma questão religiosa. Com certeza. Que fala sobre a veracidade da maior religião do mundo, que tem muitos opositores. Você tem esperança de que haverá mais estudos sobre o sudário ou não precisamos de mais nenhum? Estou fazendo tudo o que posso para que isso aconteça. Isso está mudando a vida das pessoas, essa verdade. Porque quando olhamos para esse mistério, o que realmente revela a mensagem do cristianismo, o amor de Deus por nós, e que Ele enviou Cristo para morrer em nosso lugar e ressuscitar dos mortos, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. E que este evento realmente aconteceu na história. Jesus ressuscitou fisicamente, corporalmente do túmulo, e há grandes razões para acreditar nisso. Eu tenho outro artefato que quero te entregar, Tucker. Quero que você segure a réplica da lança. Isso é incrível, isso é uma réplica, tem um peso nisso. Agora, você mencionou que eles não quebraram as pernas de Jesus, mas vamos garantir que ele está realmente morto. Então eles pegam essa lança e esfaqueiam Jesus de acordo com o Evangelho de João. E lembre-se, o Evangelho de João, isso não é um jornal científico ou médico. Diz que sangue e água saíram do corpo de Jesus. Jesus é esfaqueado entre a quinta e a sexta costela. E vemos isso refletido no sudário com o tipo de sangue AB pós-morte que se acumula logo acima daquele triângulo, bem paralelo à quinta e sexta costela. E você está segurando na sua mão a lança que teria infligido esse castigo no cadáver morto de Jesus pelos executores romanos.
Caramba. E então a lança provavelmente tinha uma ponta de ferro? Exatamente. E ela perfura cerca de 3 centímetros de largura. E novamente a escritura disse, Isaías previu isso. Pelas suas feridas somos curados. Pelas suas feridas somos vindicados. E vemos isso refletido na lança, na ferida da lança de Jesus. E vemos isso refletido no sudário, né? O que é simplesmente fascinante de se pensar. Última pergunta. Existem outros artefatos físicos existentes que você está satisfeito que são genuínos, cuja procedência ela é conhecida, que apontam para a realidade histórica de Jesus? Oh, absolutamente. Temos uma abundância de riquezas de artefatos, arqueologia. Esta é a beleza do cristianismo. Esta é a beleza da nossa fé, Tucker, que nossa fé se cruza com a arqueologia, onde eu frequentemente digo isso, e digo isso no livro Corpo de Prova. A arqueologia é o parente mais próximo do cristianismo. O que é incrível é... Até que ponto os cristãos podem, quero dizer, porque tudo isso está acontecendo em um país não cristão? Absolutamente. E quero dizer, conheço judeus ateus que são arqueólogos e eles usam 6 fontes para garantir que seus sítios arqueológicos exibam verossimilhança, que eles estão escavando no lugar certo. E você provavelmente já ouviu falar dessas fontes, Tucker. Está pronto para isso? Estes são arqueólogos judeus ateus ou agnósticos na terra de Israel. Há cerca de 100 sítios arqueológicos em qualquer momento. A maioria deles é completamente secularistas, mas eles ainda usam 6 fontes para garantir que estão escavando no lugar certo. Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos e Joséfo. Então, se os arqueólogos críticos vão usar nossas fontes porque são tão boas, eu vou usá-las também. Mas quero dizer, por que deveríamos... Se você tem pessoas que são, você sabe, opostas ao cristianismo, quero dizer, à supervisão. Tipo, como sabemos que informações históricas não estão sendo suprimidas? Não, quero dizer, precisa haver mais integridade nisso, com certeza. Existem pessoas que não estão ligadas a esse governo, que estão nos sítios arqueológicos observando essas coisas? Existem. Tenho grandes amigos que estão lá e têm uma credibilidade incrível, como meu amigo arqueólogo Scott Stripling. Ele é o principal escavador em Shiloh, ou o que o restou do mundo que chama de Shiloh. Ele está na 5ª temporada. Então, há grandes arqueólogos por aí fazendo um ótimo trabalho, mas eles são poucos e distantes entre si. É por isso que precisamos de mais pessoas para fazer o que fazemos. Jeremias, obrigado. Obrigado. Por tudo isso. Por me receber. Adoro seu programa. Adoro você. E isso é um dispositivo horrível.